Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Noêmia Soares e esse aqui é o nosso cantinho onde eu ajudo você a confeccionar a sua própria peça de vestuário em crochê. E você é muito bem-vindo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui e você ainda não está inscrito no canal e você gosta de vídeo como esse, eu quero te deixar um convite para você se inscrever aqui no canal e se juntar a esta família que ama crochê. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como confeccionar este lindo vestido em crochê. Este vestido, ele é feito em ponto abacaxi, que é um ponto bem fácil, bem simples de fazer. E também ele é feito no ponto V triplo, que o ponto V triplo também é um ponto bem fácil, bem delicado. Ó, ponto fácil de fazer, não tem segredo para fazer esse ponto. E também nós vamos usar aqui correntinhas, ponto alto, ponto baixo, enfim. Esse vestido é um vestido muito fácil de fazer, um vestido elegante, que você pode brincar com as cores, você pode usar as cores aí para você estar usando no final, nas suas festas de final de ano. É assim, uma excelente inspiração para você estar fazendo aí o seu vestido de final de ano. E esse vestido, ele é muito fácil de fazer, porque ele é feito em top-down, então a gente inicia ele aqui de cima, e ele é feito todo no crochê, sem precisar de usar agulha para estar costurando, ele é feito somente com agulha de crochê. Então, vai facilitar bastante aí para você fazer a sua peça, você que tem dificuldade de costurar. Então, essa peça é uma peça maravilhosa para você fazer, que você não precisa de estar fazendo a união de partes, enfim, fazendo costura, tá bom? Um vestido bem simples, bem simples, bem fácil e elegante para você estar usando nas suas festas de final de ano. E para confeccionar esse vestido, eu usei o fio cordonê, ó, eu usei esse que é o cordonê Filari, ele é da Abordar Linhas, tá? É lá do site Abordar Linhas. Eu usei 2 cones na cor marsala, ó. Este fio cordonê, ele tem uma tex de 220 e ele vem 900 metros. Então, ele é bem fininho, tá, gente? A tex dele é 220, então ele é um fio fino. Ele corresponde mais ou menos com o fio Clea 1000, só que ele consegue ainda ser um pouquinho mais grosso que o Clea 1000, tá bom? Então, eu usei... e esse fio, gente, ele é 100% poliamida, ele vem 900 metros, ó. E essa é a cor marsala, então eu usei 2 cones para fazer o meu vestido no tamanho M. Eu vou deixar o tamanho anotado aqui na tela para você, para facilitar. Então, eu usei 2 cones para fazer o tamanho M e sobrou pouco fio, tá? Então, eu acredito que o tamanho P e M você consegue fazer com 2 cones na cor marsala. E também usei 2 cones na cor rose gold, tá? Todos os 4 cones é cordonê filari. Então, assim, para você fazer o P e o M, eu garanto para você que 4 cones, 2 de cada cor, você vai conseguir. Agora, para fazer o tamanho G, aí eu já aconselho você que compre 3 cones de cada cor, para que não te falte fio, se você for fazer no cordonê, tá bom? Se você for utilizar um cone de 500 metros, a tex dele for maior de que 220, então você tem que levar isso em conta que você não vai trabalhar 2 cabos. Eu usei todos esses novelos porque eu trabalhei 2 cabos, tá? Então, se você vai trabalhar um cabo só, então você consegue com 4 novelos de 500 metros fazer o seu no tamanho M e também no tamanho V, tamanho P. Tamanho V. 4 novelos, 2 de cada cor, tá? 2 do marsala, se você for fazer em marsala, e 2 do rose gold, se você for fazer em rose gold, enfim, a cor que você for fazer, tá bom? Então, você consegue 4 novelos pro tamanho P e M, e aí, para fazer o tamanho G, eu aconselho que você compre 3 novelos de cada cor, tá bom? Beleza? Eu usei, para confeccionar aqui, eu usei a agulha 2,5 milímetro, porque eu trabalhei com 2 cabos, né? Então, ficou grossinho, não ficou fininho. Então, eu usei a agulha 2,5 milímetro e também usei aqui marcadores, tá? Esses são os materiais que eu utilizei aqui na confecção do meu vestido. Agora sim, bora ao passo a passo? Pra gente iniciar o nosso trabalho, é preciso anotar umas regrinhas que eu vou passar agora para você. Então, já pega uma caneta e um caderno e anota, tá? A primeira regra que você vai ter que seguir é o cordão de correntes da medida do seu busto.
A segunda regra, esse cordão de corrente, você tem que ir colocando as correntinhas de 3 em 3. A terceira regra é que esses pontos V triplo que a gente vai fazer ao longo do nosso cordão de corrente, ele tem que ser número par. A quarta regra é que esse número par tem que ser divisível por 3. Anotou isso tudo? Se não anotou, volta o vídeo e anota de novo. E anota tudo isso que eu falei aqui, tá? E aí, anotando, agora a gente vai iniciar. Bom, você já tem aí a medida do seu busto. Então, agora vamos iniciar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Você vai iniciar aí com um cordão de corrente. Então, você vai colocando as correntes assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Até dar o tamanho do seu busto, tá? Você vai colocando as correntinhas de 3 em 3 até dar o tamanho do busto. Depois que você colocou as correntinhas de 3 em 3 e alcançou o tamanho do seu busto, você vai fazer uma corrente, deixa eu arrumar essa correntinha, ficou meio aleijada. Aí, ó, você vai fazer uma correntinha a mais, só mais uma, e aí vai fechar em círculo. Vamos pegar aqui e fechar em círculo. Vamos fechar bem aqui. Agora, nós vamos trabalhar o ponto V triplo. Ó, para fazer o ponto V triplo, eu vou fazer uma corrente e vou vir nessa mesma correntinha que fechei com ponto baixíssimo e vou colocar um ponto baixo nela. Assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó, vou laçar a minha agulha, eu vou contar 1, 2, veio na terceira corrente, aqui eu vou fazer um ponto V triplo. Eu coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu faço 2 correntes e mais 3 pontos altos na mesma corrente. Assim. Nós vamos fazer o ponto V triplo ao longo de toda a nossa carreira. Então, aqui agora, eu vou pular aqui. 1, 2, 3 correntes, não, 1, 2 correntes, venho na terceira corrente, aqui eu vou colocar um ponto baixo. Vou laçar. Vou contar 1, 2, 3 correntes. Aqui eu vou colocar um ponto V triplo. Agora, eu venho aqui na base e vou contar, ó, não pode esquecer de contar essa correntinha que fica bem aqui, ó, bem próxima aqui, ó. Isso aqui é uma correntinha, tá? Então, eu conto 1, 2, venho na terceira, coloco um ponto baixo. Aí, sigo, conto, laço a agulha, conto 1, 2, venho na terceira corrente, faço ponto V triplo. Aqui, já finalizando a minha carreira, então eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ponto V triplo. E 12 é divisível por 3, tá? Bom, agora a nossa segunda carreira vai ser
da seguinte forma. Ó, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo na primeira corrente que fiz para iniciar. Ponto baixíssimo. E agora, vou iniciar a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer uma corrente e vou iniciar daqui mesmo, ó. Ponto baixo. Vou fazer uma corrente novamente. Ó, eu fiz uma corrente, um ponto baixo, agora uma corrente novamente. Vou laçar e vou vir aqui dentro e vou fazer o meu ponto V triplo. Então, agora, nós vamos trabalhar ponto V triplo sobre ponto V triplo, tá? Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Vocês entenderam, né, gente? Deixa eu explicar mais uma vez para não ficar dúvida. Aqui a sua primeira carreira de ponto V triplo tem que ser número par, os pontos tem que dar número par, e esse número par tem que ser divisível por 3. Conseguiu o número par, esse número par dividiu por 3, pronto, tá certo, tá bom? Aqui, ó, para continuar, eu vou fazer uma corrente. Aí, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou colocar um ponto baixo. Aqui, se você vê que começa a emborcar, ó, puxar assim pra trás, ficar emborcando assim, você pode colocar duas correntes de separação aqui pra dar certo, tá? Aí, no caso, assim, você pode fazer assim, ó, uma, duas correntes, aí vir aqui e fazer o ponto V triplo. Se você vê que começa a emborcar, tá bom? Aí, duas correntes. E vem aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Ó, aí você pode ir fazendo assim, de duas correntes. Ou faz uma corrente, igual eu fiz aqui, ou duas correntes. Se você vê que vai emborcar, você faz duas correntes, assim. E aí, vai fazer dessa forma toda a carreira. Duas correntes, e vir aqui, ponto V triplo. Quando você chegar no final dessa carreira, aí você pode cortar e arrematar o seu fio, que aí a gente vai trocar a cor do fio, tá? Terminado aqui as suas carreiras, então o seu trabalho vai estar assim, desta forma, ó. Aí aqui, ó, já cortei os fios. E agora eu vou trocar a cor do fio. Eu vou vir agora com o fio marsala. Eu vou colocar ele aqui, ó. Bem aqui, no ponto V triplo, tá? Vou colocar e vou trabalhar aqui um ponto V triplo. Aqui nós vamos trabalhar toda a carreira novamente em ponto V triplo, só que ao invés da gente fazer uma correntinha só de separação, nós vamos fazer três. Entre um ponto V triplo e outro, ó. Então, aqui eu coloco três pontos altos. Assim, ó. Aí, aqui eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntes. Procure deixar a sua mão bem levinha, tá? Não deixa a mão pesada, não. Não faz o ponto muito apertado, não. Faz um ponto bem à vontade, bem levinho, para o seu trabalho ficar bonito e os pontos ficar uniforme, tá? Ó, fiz três correntes. Aí, eu vou vir diretamente dentro do próximo ponto, ó. Não vou colocar ponto baixo aqui, não. Ele já vem diretamente pra cá e vou fazer ponto V triplo. Então, agora, toda a nossa carreira vai ser feita desta forma. E, de novo, três correntes. Uma, duas e três. E vem aqui fazer o ponto V triplo. Vamos trabalhar dessa forma toda a carreira. Depois de ter feito toda a carreira, então, o meu trabalho tá assim. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o ponto V triplo. Então, agora aqui eu vou fazer ponto V triplo novamente. Inicio aqui fazendo ponto V triplo sobre ponto V triplo.
E agora aqui, novamente, eu faço 3 correntes de separação. E aqui, eu já não vou fazer mais ponto V triplo. Aqui agora eu vou colocar um grupo com 12 pontos altos. Então, eu venho aqui e vou colocar 12 pontos altos aqui dentro do meu ponto V triplo. Feito aqui os 12 pontos altos, então vai ficar assim, e agora nós vamos ficar repetindo isso toda a carreira. Por isso eu pedi que fosse número par, ó, a gente precisa de par, para ficar assim, desta forma. Agora nós vamos formando o parzinho, um ponto V triplo e um grupo de 12 pontos altos, formando o parzinho assim. Então, agora aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3 correntes. Aí, eu venho aqui e vou colocar ponto V triplo sobre ponto V triplo, repetir aqui de novo. Três correntes, 1, 2 e 3, e aqui o grupo com 12 pontos altos. Então, a gente vai ficar repetindo isso toda a carreira. Terminei aqui a minha carreira e já iniciei aqui a próxima carreira. Nós estamos aqui na quinta carreira, né? E aqui na quinta carreira, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí, aqui eu vou repetir o grupo de 12 pontos altos, mas cada ponto alto eu vou separar com uma corrente. Então, eu fiz aqui o ponto V triplo, 3 correntes de separação, aí eu venho aqui e vou repetir os 12 pontos altos. Mas cada um eu vou colocar uma corrente de separação entre meio um e outro. Então, eu faço aqui, ó, um ponto alto. Aí, eu faço uma corrente de separação. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação e no próximo ponto, um ponto alto. A gente vai fazer assim toda a carreira, tá? Repetir os 12 pontos altos, mas todos separados por uma corrente. Terminei aqui a carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Que agora, no caso, é a carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, carreira de número 6. Então, aqui a carreira de número 5 ficou assim, ó, aqui no grupo de 12 pontos altos, repeti os 12 pontos altos separados por uma corrente, e aqui repeti ponto V triplo sobre ponto V triplo. Aqui, novamente, eu iniciei a carreira fazendo ponto V triplo, aí aqui eu fiz 4 correntes de separação. Agora, eu vou vir aqui no grupo de 12 pontos altos, deixa eu arrumar esse aqui que tá meio... Isso. Ó, eu venho aqui no grupo de pontos altos, eu vou pular o ponto alto e venho na corrente. E vou colocar um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E venho aqui, ó, pulo o ponto alto e venho na corrente, ó, no intervalo de corrente, coloco um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no intervalo de corrente. Entre meio um ponto e outro. 1, 2, 3, novamente aqui, ponto baixo. 1, 2, 3. Venho aqui e coloco ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo na correntinha. 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 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo na correntinha. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar as argolas e vai ficar assim. E aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argolas, tá? E aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E aí, eu venho aqui repetir o ponto V triplo. Então, nós vamos trabalhar desta forma toda a carreira. Terminei aqui a carreira. Essa é a carreira de número 6, agora nós vamos para a carreira de número 7. E aqui, gente, agora, daqui para frente, aqui a gente vai continuar trabalhando o ponto V triplo.
E aqui nas argolinhas, nós vamos continuar fazendo argolinhas, mas cada carreira que passar, vai diminuir a quantia de argolinhas aqui. Então, aqui, ó, nós estamos com 10 argolas. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai ficar com 9 argolas. Na próxima, com 8, depois com 7, depois com 6, até acabar todinha a argola e fechar aqui o nosso ponto abacaxi, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai ficar só trabalhando ponto V triplo sobre ponto V triplo. Aqui as correntes, eu ainda estou fazendo 4 correntes, mas quando sentir necessidade de aumentar as correntes, se o seu trabalho começa a emborcar e você vê que precisa aumentar as correntes, aí aumenta a quantidade de corrente aqui, tá? Por enquanto eu coloquei 4 correntes aqui. Aí vamos ver, ó, a hora que eu colocar o ponto baixo aqui, se emborcar o meu trabalho, eu aumento a quantidade de carreira. Então, aqui, ó, coloquei um ponto baixo aqui, ó, e tá bom. Não preciso fazer 5 correntes, eu posso continuar com 4 correntes. E aqui eu vou continuar fazendo 3 correntes e um ponto baixo dentro da próxima argola. Eu tenho a argolinha aqui, então eu venho aqui dentro dela, ó, e coloco o ponto baixo, tá vendo, ó? Aí, novamente, ó, 3 correntes e vou na próxima argola, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar fazendo aqui nas argolas, nós vamos trabalhar argola. Aqui onde nós temos ponto V triplo, nós vamos fazer ponto V triplo, 4 correntes. Eu estou na carreira de 5 argolas. E aqui nessa carreira que agora a gente vai fazer aqui 4 argolas, né? Nessa carreira vai ter uma mudança aqui no ponto V triplo. Aqui a gente vai trabalhar assim, ó. Aqui nas correntes eu estou com 6 correntes, tá, gente? Eu fiz essas duas com 4, essas duas com 5 e essa daqui com 6. E aqui nós vamos fazer assim, ó. Uma, duas, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Aí eu vou fazer aqui o grupo de 3 pontos altos. 2 e 3. Aí eu vou fazer 2 correntes, um grupo com 3 pontos altos. Aí eu vou fazer 2 correntes e mais um grupo com 3 pontos altos. Então, aqui no ponto V triplo, a gente vai trabalhar assim agora. Toda essa carreira vai ser feita assim no ponto V triplo. Vai ficar assim, ó. 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aí, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E venho aqui no ponto abacaxi trabalhar as argolas. E venho aqui no ponto V e vou trabalhar 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu coloco aqui 1, 2 e 3. Faço 2 correntes, 3 pontos altos novamente. 2. 3. 2 correntes. E mais 3 pontos altos. Desta forma, vamos fazer toda a carreira. Aqui, eu já terminei a carreira que eu mostrei para vocês e comecei outra carreira. Então, aqui, ó, eu estou trabalhando desta forma, tá ficando assim, ó. Ponto V triplo, aqui no primeiro espaço de 2 correntes. Aí, fiz 2 correntes aqui, pulei o grupinho de 3 pontos altos e fiz um ponto V triplo dentro do outro espaço de corrente. Então, aqui tá ficando assim. E aqui, no abacaxi, 3 argolas.
Vou mostrar aqui como estou trabalhando, para que não fique dúvida. No abacaxi, vocês já sabem que é argola. Aqui, ó, no primeiro espaço, eu vou colocar ponto V triplo, então, eu faço 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntes. Vou laçar e vou pular o grupinho e vir aqui no espaço de duas correntes e fazer o outro ponto V triplo, de três pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Então, aqui, nós vamos trabalhar desta forma. Aí, vai ficar assim, ó. Terminei aqui a minha carreira, que ficou assim, desta forma, ó. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Aqui, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu iniciei aqui fazendo o meu primeiro ponto V triplo, sobre ponto V triplo. Agora, aqui eu vou fazer assim, ó. Uma, duas correntes. Vou laçar e vou vir aqui nesse espaço e vou colocar aqui também um ponto V triplo. De 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Então, ficou assim. E agora, vamos repetir aqui, ó, duas correntes e ponto V triplo sobre ponto V triplo. Então, aqui vai ficar assim, dessa forma. Nós vamos fazer em todos os outros. Vamos fazer assim. E aqui, no ponto abacaxi, a gente continua fazendo as argolas. Aqui, ó, já estou com 3 argolas. Agora, nessa próxima carreira, eu vou ficar com 2 argolas. E a gente vai fazendo as argolas aqui até ficar com uma argola somente. Nessa carreira, eu vou ficar com 2, na próxima eu fico com uma. E aí, aqui a gente já vai finalizar o nosso ponto abacaxi. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, 4 correntes. Aqui eu estava fazendo 6, então aqui eu vou fazer 5 correntes, tá? Não faço mais 6, faço 5. E aí, eu venho aqui, coloco o ponto baixo e vou fazer aqui as minhas argolas. Terminei a minha carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. A minha carreira está assim no momento. Agora, aqui nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Aqui, ó, eu já iniciei fazendo aqui o meu primeiro ponto V triplo, que tá assim. Aqui, eu vou fazer 3 correntes, uma, duas e 3. E vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro do segundo ponto V triplo e vou colocar 12 pontos altos. Então, a partir daqui, nós vamos iniciar o nosso ponto abacaxi. Então, aqui, ó, colocando 12 pontos altos aqui dentro,
eu vou repetir tudo isso daqui novamente. Todo o meu ponto abacaxi, tá? Então, aqui eu vou fazer a repetição. 12 pontos altos. Coloquei aqui 12 pontos altos. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou laçar e vou vir aqui fazer o ponto V triplo. E aí, no abacaxi, por fim, aqui a gente vai ficar com uma argola somente. Aí, aqui eu vou repetir tudo que fiz aqui. Então, agora aqui nós vamos fazer desta forma toda a nossa carreira. Dei uma adiantada aqui nas minhas carreiras, mas eu explico. Aqui, ó, na parte do abacaxi ficou assim. Então, aqui de separação eu tenho 5 correntes, ó. Aqui eu tinha 6, né? Daí eu fiz com 5, com 5 e com 5. Até finalizar o ponto abacaxi, finalizei com 5 correntes de separação. E aqui em cima eu coloquei 3 correntes de separação, ó. E aí aqui ficou assim, a parte do abacaxi. E aqui é outro abacaxi que a gente tá criando, que é mesmo que a gente trabalhou aqui, a gente tá trabalhando aqui agora, ó. Então não tem segredo, tá assim, ó. Tá? E agora, a gente vai fazer a divisão da parte da frente com a parte das costas e a parte das mangas. E a gente vai trabalhar tudo separado agora. A partir da hora que a gente fazer a divisão, a gente vai trabalhar primeiro parte da frente, depois vamos para a parte das costas e depois vamos para a parte das mangas. Vamos trabalhar tudo separado, tá? Então, aqui, como que vamos fazer? Vamos contar quantos desenhos desse daqui temos ao longo de toda a nossa carreira, quantos abacaxis iniciado a gente tem. No meu caso aqui, eu tenho 12 abacaxi, contando assim, 1, 2, 3, 4, eu tenho 12, tá? Então, como que eu vou fazer a minha separação aqui? Minha divisão. Eu vou colocar, eu vou dividir esses 12 por 4, aí eu vou ter 3 desenhos para frente, 3 desenhos para uma manga, 3 desenhos para outra manga e 3 desenhos para a parte das costas, tá bom? Então, ficou tudo certo, 3, 3 e 3, tá bom? Você faz aí a divisão dos seus também, conta quantos abacaxis você tem, faz a sua divisão certinho, tá? E agora nós vamos trabalhar separadamente, parte da frente e parte das costas. Então, aqui, ó, eu vou contar assim, ó. Eu tenho um desenho, 2 e 3. Esses 3 desenhos é da parte da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, aqui, daqui pra cá é a frente. Então, eu marco esse daqui que é o início da primeira manga. Então, aqui, daqui pra cá vai ser uma manga, daqui pra cá é a frente. Aí, eu conto aqui, ó, 1, 2 e 3. Contando esse terceiro, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto V da parte das costas. Então, daqui pra cá vai ser a manga. Então, eu vou pegar um marcador e vou marcar esse daqui que é a parte das costas. Então, daqui pra cá é a manga. Aí, aqui, eu vou ter mais 3 pras costas, ó. 1, 2 e 3. Então, esses 3 aqui é das costas. Então, eu venho aqui, nesse daqui, e marco a manga. Ó, assim. Então, daqui pra cá vai ser a manga e daqui pra cá é as costas. Bom, depois que eu fiz essa divisão, para que eu não fique errado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, isso aqui é a manga, né? Vou juntar os dois assim, ó, e vou colocar aqui um fio, ó, vou pegar aqui um fio, juntando as mangas, tá, gente? Ó, eu juntei as duas, ó, isso aqui é a manga, né? Eu vou juntar as duas partes da manga, tá vendo, ó? As duas partes da manga, e vou colocar aqui um fio. Mostrar como eu faço, tá? Eu já fiz isso daqui, já deu tudo certo, agora é só continuar tecendo. Ó, eu vou pegar esse fio, coloco aqui, ou eu dou um nozinho, ou eu faço assim. Como o fio dá pra fazer isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, então aqui eu já uni a minha manga, tá vendo? Já tá unida a manga. Aí agora eu vou pra outra manga. Onde está a outra manga? A outra manga está aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui, e nesse daqui é a outra manga. Vou pegar a outra manga, vou unir ela aqui também e vou amarrar um fio aqui também. Deixa eu pegar o fio aqui. Ó, vou colocar um fio aqui também. Vamos lá, ó. Passo o fio aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui
e fechar. Fechar bem fechado, sempre ficar bem juntinho, porque aqui, ó, é a parte que vai ficar debaixo do braço, é a união que a gente vai fazer, ó. Então, fechei aqui. Então, aqui eu tenho uma manga, aqui eu tenho a outra manga. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou experimentar. Eu vou lá e experimento para ver se vai ficar tudo legal, se não vai ficar muito apertado, e experimento. Se tiver tudo bom, como no meu caso, eu já experimentei aqui, tá tudo certo. Então, você faz a mesma coisa, experimenta. Se tiver tudo certo, se não tiver apertada aqui a manga, você já pode fazer a divisão e já trabalhar separado, tá? Então, e se tiver muito apertado, o que você vai fazer? Vai trabalhar mais umas carreiras para deixar a sua manga um pouco maior, para poder fazer a união aqui, tá bom? Então, depois que você fez isso, você experimentou, tenho certeza que depois que você trabalhar aqui, se você estiver fazendo com a sua medida certinho aí, quando você chegar aqui nessa carreira e você unir, vai dar certinho, porque você tá trabalhando com a sua medida, tá? Depois de feito isso, experimentado, tá tudo certo, tudo maravilha, então vamos continuar aqui o nosso trabalho. Eu vou tirar aqui o que eu coloquei pra gente continuar. Só vou deixar os marcadores aqui pra não se perder. Ó, tiro e tiro. Bom, tirei. Agora vamos continuar aqui. Ó, vocês veem que eu já deixei isso aqui separadinho. Não, cadê? Cadê a minha frente? Aqui, ó. Eu já deixei, eu já contei. Esse daqui, ó, é a parte daqui pra cá, é a parte da frente, tá? Então, eu já deixei certinho pra não precisar cortar fio nem nada. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar a parte da frente, que é daqui até nesse aqui, é a parte da frente. Então, eu vou ficar fazendo vai e vem aqui na frente. Terminei essa frente, eu vou para as costas, trabalho vai e vem nas costas. Terminei as costas, aí eu venho para as mangas. Trabalho vai e vem nas mangas. Terminei as mangas, aí a gente vai continuar trabalhando circular. Mas para isso, quando chegar lá, eu mostro para vocês. Aqui agora é só ficar trabalhando vai e vem, ó. Até finalizar esses abacaxis, tá? A gente vai trabalhando, ó. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes e vou aqui trabalhar as minhas argolas. Aqui eu vou trabalhando as minhas argolas, normal, meu ponto abacaxi. Quando chegar lá no final eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer ali a carreira e voltar, tá? Porque aqui agora é simples, é só trabalhar vai e vem. E aqui, a gente vai continuar da mesma forma. Eu vou fazer 3 correntes, uma, duas, três, e vou vir aqui fazer o ponto V triplo. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, 3 correntes, tá? Da mesma forma que fizemos na carreira anterior, vai ficar assim. Cheguei aqui no final da carreira, ó, aqui eu tenho o marcador, que esse daqui pra cá é a manga. Então, aqui é o corpo, né? Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu ponto V. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, no último ponto e vou colocar um ponto alto. Coloca aqui um ponto alto. Agora, eu vou fazer assim, ó, uma, duas, 3 correntes que meio que vale a um ponto alto. Vou laçar a minha agulha e vou voltar a minha carreira. E agora que eu vou ficar trabalhando só o corpo, a parte da frente do meu vestido. Aí eu venho, ó, aqui dentro e vou fazer o ponto V. Vou iniciar aqui o meu ponto V. E eu vou ficar trabalhando carreira de vai e vem. Até que aqui, ó, agora eu estou aqui com 9 argolas, né? Nessa carreira agora eu vou ficar com 8, depois com 7, depois com 6 e depois com 5. Quando eu tiver 5 argolas aqui, aí eu volto porque a gente vai iniciar um outro ponto abacaxi aqui. Então, aqui vai continuar do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeitinho aqui. Aqui as argolas e até ficar com 5 argolas. Quando ficar com 5 argolas aqui, eu volto porque aqui a gente vai iniciar um outro ponto abacaxi, tá bom? Quando tiver 5 argolas aqui. Então, vocês trabalham de vocês aí, vai e vem. Sempre no final, colocar um ponto alto, iniciar com um ponto alto, igual eu fiz aqui.
tá? No começo e no final da carreira. E quando tiver com 5 argolas, aí eu volto. Aqui já estou na carreira onde eu tenho aqui 5 argolas. Como eu já iniciei a carreira, então aqui eu fiquei com 4 argolas. Aí eu cheguei aqui a gente vai fazer o aumento para poder iniciar o próximo ponto abacaxi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 2 correntes. E aí, eu venho aqui... Aí, eu venho aqui, ó, nas 3 correntes e vou colocar aqui 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos para formar aqui meu ponto V triplo, que a partir desse ponto V triplo, a gente vai iniciar outro ponto abacaxi. Aí, eu faço 2 correntes, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Aqui, novamente, já adiantei algumas carreiras. Deixa eu mostrar pra vocês, colocar aqui pra ficar mais fácil pra mostrar. Eu tô adiantando assim, gente, porque nós temos muita coisa pra fazer aqui ainda, tá? Então, tem que ir adiantando pra dar o tamanho do vídeo. Então, aqui, ó, adiantei mais algumas carreiras. E aqui, no ponto abacaxi, ó, tá assim. Aqui, ó, só tem uma argolinha só. Aqui é 5 correntes, aqui 5 correntes. Então, tá assim, aqui no ponto abacaxi. E aqui no meio, onde a gente fez aquele aumento, tá assim, ó. Só trabalhei ponto V sobre ponto V. Então, nós temos 3 carreiras de ponto V aqui. E agora, nessa carreira, que aqui eu tenho uma argola só, aqui eu tenho 2, ó. Então, eu tô vindo pra cá ainda. E nessa carreira aqui, a gente vai iniciar outro abacaxi. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou vir aqui e vou colocar 12 pontos altos. E ficou assim, ó. 12 pontos altos, 3 correntes, ponto V triplo. Aí, aqui, eu faço o ponto abacaxi, vai ficar uma argola só. Aí, venho aqui, faço o mesmo que fiz aqui, eu faço aqui. E aí, chego aqui, faço o ponto abacaxi, chego aqui, viro e volto. Aqui, novamente, adiantei as carreiras. E aqui, ó, na parte do abacaxi tá assim. E aqui também, no novo abacaxi está assim, aqui tá assim. E agora, gente, aqui eu cortei o fio, ó. Cortei o fio, porque agora a gente vai fazer o seguinte. Essa parte aqui, agora a gente vai parar aqui, tá? Vamos continuar agora daqui pra cá só. A gente vai pegar daqui até aqui. E essa parte aqui e essa parte aqui vai ficar parado por enquanto, depois a gente volta nela. Então, eu cortei o fio e vou colocar novamente aqui, ó. No caso, eu iria iniciar daqui, né? Então, eu pulo esse daqui e vou colocar aqui o fio novamente pra continuar daqui, ó. Só isso. E aí, agora, a gente vai fazer, trabalhar esse ponto abacaxi. Eu vou trabalhando agora esse ponto abacaxi, igual a gente fez isso aqui, trabalhando normal. Aqui, quando tiver com 5 argolas, eu vou aumentar um ponto V triplo aqui no meio, igual a gente fez aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, para poder iniciar esse abacaxi, a gente vai fazer aqui, porque a gente vai iniciar outro abacaxi. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar as minhas carreiras, quando tiver faltando quando eu ter aqui 5 argolas nesse ponto abacaxi, aí eu vou aqui fazer um ponto V triplo aqui no meio,
pra gente iniciar outro abacaxi, tá? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Coloca um ponto V triplo aqui, aí trabalha uma, duas, três carreiras de ponto V triplo na carreira, na quarta carreira, aí a gente vai fazer o grupinho de 12 pontos para iniciar outro abacaxi, tá bom? Então, aqui é só iniciar normal e trabalhar aqui os abacaxis normal. Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e volto com vocês mais na frente, só para mostrar para vocês como está meu trabalho e a gente continuar. Aqui, novamente, adiantei algumas carreiras, então tá assim meu trabalho. Aqui eu estou na carreira de 5 argolas, da mesma forma que a gente fez aqui, quando fomos iniciar esse abacaxi. Então, aqui, ó, eu estou na carreira de 5 argolas. Como eu comecei aqui, então, nessa tem 4 argolas, nessa tem 5, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto V triplo, pra gente aqui dar início no ponto abacaxi. Então, aqui eu faço 2 correntes e vou fazer aqui o ponto V triplo. E agora aqui, gente, vocês já sabem como que a gente vai fazer, ó. Faço aqui o ponto V triplo, aí eu continuo fazendo ponto V triplo até que fique uma argola aqui somente. Quando aqui na carreira tiver uma argola, aí a gente começa a fazer o ponto abacaxi aqui, da mesma forma que a gente fez isso aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, para iniciar esse daqui. A gente colocou aqui, né, os 3 pontos, aí fizemos uma, duas, três. Ó, colocamos aqui o ponto V triplo, fizemos 3 carreiras de ponto V triplo, e aí iniciamos o abacaxi. Agora, aqui é da mesma forma, vou colocar aqui o ponto V triplo, faço 3 carreiras com ponto V triplo aqui, e aí inicio o ponto abacaxi. E esses aqui, quando a gente finalizar esse abacaxi, nós vamos fazer igual esse aqui, ó. Não vamos continuar, vamos deixar, ó, deixa essa igual paramos essa daqui, e continua só esse do meio até finalizar. Então, eu vou fazer tudo aqui, quando eu finalizar, aí eu volto com essa parte já pronta, só para mostrar para vocês os detalhes, tá? E aí, quando finalizar aqui, a gente vai para a parte das costas, tá bom? Então, aqui agora é só continuar e formar o abacaxi aqui e trabalhar ele até finalizar. Quando finalizar esse aqui, esse fica para trás, igual paramos esse daqui. Igual paramos esse daqui, nós vamos parar esse daqui e continuar só esse do meio até finalizar ele, tá bom? Bom, gente, então aqui a minha parte da frente já ficou pronto, ó. Ficou assim, desta forma, vocês veem que aqui, esses 2 abacaxis terminou aqui, e depois a gente terminou mais esses 2 aqui, e por fim finalizamos com um abacaxi só aqui na ponta. Então, tá assim, aqui a finalização ficou assim, ó, entre meio um ponto V triplo e outro, eu não fiz nenhuma corrente de separação, só uni os 2 assim, e finalizei aqui o ponto abacaxi, então ficou assim, essa parte da frente, ó. E agora, gente, nós terminamos aqui, já cortamos e arrematamos o fio. Agora, nós vamos vir na parte das costas. Vamos deixar as mangas para depois. Então, aqui a parte das costas, a gente vai trabalhar daqui, desse ponto, até aqui onde está o marcador. Então, nós vamos fazer esses 3 aqui, 3 pontos abacaxi. Então, eu vou aqui, ó, viro. Eu vou colocar o meu fio aqui onde tá esse marcador. Vou pegar aqui a minha agulha. Ó, e a parte das costas nós vamos trabalhar igualzinho a parte da frente. Então, não precisa de eu repetir tudo com vocês aqui de novo, a parte das costas, não. Vocês vão agora fazer a mesma coisa que a gente fez na parte da frente. Vocês vão fazer agora aqui na parte das costas, tá bom? Ó, coloca aqui e... Não, perdão, não é aqui no meio, não. A gente vai colocar... Aqui, ó, no ponto alto. Aqui, ó, temos o ponto V triplo, viemos aqui, ó, no ponto alto. É daqui que a gente inicia. Porque a gente vai ter que sempre iniciar e finalizar com ponto alto, igual a gente fez lá nas costas. Então, vou colocar aqui e vou iniciar minha carreira daqui. Coloca aqui, pegando errado, gente, aqui, ó. Coloco aqui, e aí eu vou fazer aqui um ponto alto e iniciar minha carreira daqui. Agora, eu venho aqui dentro do ponto V, deixa eu aproximar aqui. Venho aqui dentro do ponto V e vou iniciar minha carreira. Então, eu vou fazer aqui toda a minha parte das costas, aí eu volto com a parte das costas já pronto,
pra gente fazer a manga. Aí, depois que a gente trabalhar toda aquilo com o nosso fio marsala, ficar tudo pronto os abacaxis, aí a gente volta pro fio rosa e vamos dar continuidade aqui no nosso vestido, tá bom? Então, é isso. Daqui um pouquinho eu volto com vocês. Aqui, com as duas partes já pronta, a parte da frente e a parte das costas, ó. Aqui a frente, aqui as costas, tudo já certinho. Já arrematei todos os fios que ficou aqui. Então, agora, nós vamos fazer a parte da manga, vamos fazer as duas mangas. E depois, dar continuidade aqui na lateral. Então, agora, vamos para as mangas. Aqui para a manga, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui, ó. Nesse aqui a gente trabalhou o corpo e aqui, nesse outro aqui a gente vai trabalhar a manga, né? E aqui da mesma forma, ó. Aqui do outro lado, da mesma forma. Aqui a gente trabalhou o corpo, aqui a gente vai trabalhar a manga, mas eu vou pegar aqui pro lado, deixa eu ver. Esse aqui é o lado avesso da peça. Eu vou pegar o lado direito da peça, que a gente vai trabalhar circular. Então, vamos trabalhar do lado direito da peça e não do lado avesso. Ó. Então, cadê a manga? Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Bagunça, gente, mas eu arrumo. Ai, ai, mas vamos lá. Aqui é o lado direito da peça, então eu vou vir aqui, ó. Esse aqui é o que a gente separou pra manga, né? Então, eu venho e vou colocar o meu fio bem aqui nesse ponto alto aqui, ó. Nesse ponto alto, tá? Então, eu vou tirar aqui e vou colocar minha agulha aqui. E a gente vai trabalhar normal aqui, gente. Normal a gente vai trabalhar aqui. Até fechar todos os pontos abacaxis. Ó, eu vou fazer aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Opa, 3. E aí, eu vou vir aqui trabalhar o ponto V triplo e vou sair fazendo, trabalhando os pontos abacaxis normal. Aqui eu faço 3 correntes, ponto V triplo, normal. Vamos trabalhar normal. E eu vou trabalhando aqui, conforme eu vou trabalhando, eu vou mostrando pra vocês. Mas não vai ter mudança aqui. A única mudança que vai ter aqui é que a gente não vai criar outro ponto abacaxi, não. A gente não vai fazer outro ponto abacaxi. A gente só vai trabalhar esse ponto abacaxi aqui, os 3 que nós temos aqui, vamos trabalhar eles até fechar tudo. E aqui a gente só vem fazendo ponto V triplo, 3 correntes e ponto V triplo. E sobre esse ponto abacaxi, a gente não vai criar outro, tá? É só trabalhar até fechar esse ponto abacaxi aqui, os 3 que a gente tem aqui. Então, aqui, eu vou fazer a minha carreira aqui, aí quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto só pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer ali, tá? Cheguei aqui na outra extremidade, no final da minha manga, então agora eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes, 1 e 2, e vou unir com a outra ponta lá onde eu iniciei, ó, onde eu coloquei o meu fio e iniciei a manga. Então, eu venho aqui, ó. E vou unir aqui, só que aqui eu não precisaria ter feito esse ponto alto, gente, ó, não façam esse ponto alto que não precisa, tá? Porque aqui agora a gente vai trabalhar circular, então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um ponto alto aqui nesse ponto alto. Então, no caso, não iria precisar esse ponto alto aqui, tá? Eu fiz porque eu tava fazendo nos outros todos, então eu acabei fazendo nesse também, mas não precisa. Ó, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do ponto V e vou novamente começar a carreira. Então, agora, a gente vai ficar trabalhando circular, tá? Vamos trabalhar circular, ó, fechei aqui, então, aqui debaixo do braço vai ficar assim, e eu fechei aqui debaixo do braço só com 2 correntes, mas se você vê que você precisa colocar 3 correntes, ou 4 ou 5 correntes, pode colocar pra fechar aqui, tá? Então, aqui, eu coloquei 2 correntes e fechei. Agora, eu vou trabalhar circular, gente. Vou trabalhar circular até finalizar o meu ponto abacaxi. Aqui, ó, onde a gente deveria iniciar um outro ponto abacaxi, a gente não vai iniciar. Vamos trabalhar até o fim desta forma aqui, ó. Ponto V triplo, 3 correntes e ponto V triplo, até o fim, tá?
Então, eu vou fazer aqui, terminar os meus abacaxis aqui. Quando eu terminar esses 3 abacaxis, eu volto para mostrar para vocês como está o meu trabalho e como a gente vai continuar, tá bom? Terminei aqui a minha manguinha, então ela ficou assim. Como eu falei para vocês, só terminei os abacaxis que estava fazendo. Aqui, ó, só seguir assim, tá? E aí, quando eu finalizei aqui o ponto abacaxi, eu troquei a cor do fio, trabalhei 2 carreiras. Depois que trabalhei as 2 carreiras, assim, eu trabalhei aqui uma carreira de ponto baixo. Colocando um ponto baixo cada ponto alto, onde tinha correntinha, coloquei ponto baixo e fui trabalhando uma carreira inteira de ponto baixo. E agora, a última carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui na última carreira, se você não queira, você não precisa fazer essa última carreira, eu vou fazer assim, ó. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou vir aqui, tá vendo? Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, no primeiro ponto baixo. Fechei com ponto baixíssimo aqui, eu vou fazer uma corrente e volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo para iniciar. Agora, eu vou fazer uma corrente e venho no próximo ponto, coloco um ponto baixo. Faço uma corrente. Venho no próximo ponto, coloco um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo no próximo ponto. Então, a gente vai trabalhar assim até finalizar, com uma corrente e um ponto baixo. Então, em cada ponto baixo, nós vamos colocar um ponto baixo e vamos separar por uma corrente. E a minha manga já ficou pronta, ó, terminei esta manga, já fiz também a outra manga, as duas já estão prontinhas, iguaizinhas. Então, agora, nós vamos voltar aqui pro corpo do nosso vestido. Vamos dar andamento aqui agora. Vamos continuar com o mesmo fio, com esse mesmo fio aqui, pra gente trabalhar aqui agora nas laterais. Bom, gente, então aqui nós vamos unir as laterais, ó. Vou pegar aqui esses dois lados pra gente unir. Aqui é a manga, aqui é debaixo do braço, tá vendo, ó? Então, a gente vai unir esse ponto V com aquele outro lá, ó, teria que ser, tá vendo? A gente vai unir aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto V aqui, vou colocar o meu fio. Pegar aqui o meu fio e vou colocar aqui no ponto V. Eu fiz uma laçadinha, eu vou retirar e vou vir aqui, ó, nesse ponto V aqui, ó. Coloco aqui. Meu fio, ó. Eita, que não veio o fio não, gente. Deixa eu acender a luz aqui, porque o Marsala me deixa... É ruim de enxergar. Ó, vou colocar aqui o meu fio. Isso, agora sim. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar aqui 2 correntes. Uma, 2. Bem assim. Agora, eu vou retirar aqui, ó. E vou vir aqui no outro, ó. Nesse daqui, tá vendo, ó? Nesse daqui, ó, que é esse que vem de cá. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui também o meu fio pra unir aqui. Aí, vou unir aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Fiz 3 correntes, eu venho aqui, ó. Vou subir esse ponto alto, tá vendo? Nesse ponto alto, eu venho aqui nele, ó. Vou introduzir minha agulha aqui e vou colocar aqui o meu fio. Ó, coloquei aqui, bem assim. Agora, deixa eu virar assim pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, que tá debaixo do braço. Vai ficar esses buracos aqui? Vai, porque é o final
do ponto abacaxi, mas depois, se quiser trabalhar algumas correntes aqui para fechar esse buraco, para não ficar assim debaixo do braço, que isso aqui vai ficar debaixo do braço. Aí, se você quiser fechar, pode fechar também, fazer umas correntes assim, ó, para poder fechar esses buracos aqui. Depois a gente vê isso aí. Vamos ver. Se eu for fechar o meu aqui, eu falo para vocês. Bom, fiz aqui, agora eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui nessas duas correntes que fiz e vou fazer aqui um ponto V triplo. Fiz aqui o ponto V triplo, agora eu venho aqui, ó. Tá vendo que a gente tem esse ponto alto aqui? Eu venho aqui em cima e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, novamente, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, tem o ponto alto aqui, eu venho bem aqui no pezinho dele, na cabecinha dele, e prendo aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu faço assim e viro. Perdão, aqui eu vou fazer, deixa eu ver como que foi aqui. Aqui eu não fiz nenhuma corrente, mas aqui eu vou fazer duas correntes. Eu fiz uma, eu vou fazer duas correntes pra virar, tá? Viro. Vocês viram que foi duas correntes ali que eu fiz, né? Eu fiz duas correntes, virei. Agora, eu venho aqui e vou colocar ponto V triplo. Fiz aqui o ponto V triplo, vou fazer duas correntes novamente. E aí, ai, perdão. O fio enrosca, a agulha cai da mão. Aí, gente, eu fiz duas correntes. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um ponto alto aqui, eu venho aqui na cabecinha dele e vou prender um ponto baixíssimo. Prendi aqui um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma, duas, três correntes. Venho novamente, o ponto alto, venho aqui em cima, ó, e vou prender aqui um ponto baixíssimo também. Ó, prendo um ponto baixíssimo. Aí, vou fazer uma, duas correntes. Vou laçar e vou virar. Ó, venho. Venho aqui dentro do ponto V triplo. Ponto V triplo. Fiz aqui o ponto V triplo. Vou fazer duas correntes. E vou vir aqui. Ó, tenho aqui o ponto alto, eu venho aqui em cima. E vou prender um ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazendo desta forma, ó, desta forma que vai ficando aqui, ó. Nós vamos fazer até chegar aqui em cima, ó. Deixa eu prender aqui, pra poder mostrar pra vocês direitinho. Ó, vamos fazendo desta forma que eu mostrei aqui pra vocês, até chegar aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Chegar no final aqui, ó. Até chegar aqui na pontinha. E aí, quando chegar aqui na pontinha, aí a gente vai cortar e arrematar o fio, que aí a gente vai começar daqui novamente, ó. Mas quando, aqui, ó, a gente vai vir aqui e vai começar novamente. Então, eu vou fazer minha carreira, quando eu chegar aqui na pontinha, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui, tá? Chegando ali, corta, arremata o fio. Então, aqui, ó, fazer assim, ó, três correntes, uma, duas, três. Venho aqui, ó, vou colocar bem aqui na pontinha desse ponto alto, ponto baixíssimo, duas correntes e volto. Ponto V triplo. Fiz o ponto V triplo, duas correntes. Aí, venho aqui, ó, na pontinha, na cabecinha aqui do ponto alto, prendo um ponto baixíssimo. Faço três correntes. Venho aqui novamente, prendo um ponto baixíssimo. Faço duas correntes e volto.
Pronto, finalizei aqui, ó, ficou assim. Deixa eu mostrar direito, ó. Então, ficou assim. Agora, eu cheguei aqui em cima, né? Cortei, rematei o meu fio, porque agora eu vou colocar o meu fio aqui de volta, ó. Tá vendo? A gente tem esse aqui, temos a corrente, ó, temos o ponto V triplo, temos a corrente e temos novamente esse ponto abacaxi aqui, ó. Essa carreira aqui desse ponto abacaxi. Então, a gente vem aqui, ó, no último, bem aqui, ó. Vamos colocar o nosso fio bem aqui. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui o meu fio, vou retirar da agulha. Aí, eu venho aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente tem a corrente aqui, temos o ponto alto, então eu venho no ponto alto aqui, coloco aqui e passo meu fio. Pronto, agora eu vou fazer duas correntes, uma, opa, duas. Aí eu venho aqui, ó, nessa corrente aqui e vou fazer ponto V triplo. Assim. Agora eu faço duas correntes e venho aqui no ponto V triplo, ponto V triplo. Então, ficou assim. Agora eu faço duas correntes. Aí aqui eu vou aumentar uma carreira de ponto V triplo. Então, eu vou vir aqui nessas correntes para aumentar uma carreira de ponto V triplo. Então, eu faço aqui um ponto V triplo. Ó, aí aqui ficou assim. Aí agora eu vou fazer duas correntes e vou trabalhar aqui o ponto V triplo. Então, aqui ficou assim. Agora eu faço duas correntes e vou aumentar aqui mais uma carreira de ponto V triplo. Então, eu coloco aqui meu ponto V triplo. Então, aqui ficou assim. Aí, aqui eu vou fazer duas correntes. Vou vir aqui sobre o ponto V triplo, vou colocar ponto V triplo. Assim. E agora, aqui, para finalizar minha carreira, eu faço duas correntes. E venho aqui nessas correntes e vou colocar ponto V triplo. Então, ficou assim, ó, com os meus aumentos. Aí, aqui eu vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, ó, no ponto alto e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos ficar fazendo essas carreiras aqui de vai e vem, da mesma forma que a gente fez aqui. Agora, a gente vai fazer aqui até chegar aqui, no final, tá vendo? Vamos fazer toda essa carreira aqui, ó, até chegar aqui no final do ponto abacaxi. Quando chega aqui no final, a gente corta o fio e arremata, porque aí a gente vai trabalhar aqui o último ponto aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar minhas carreiras aqui de vai e vem. Quando eu chegar aqui em cima no final, aí eu volto pra gente iniciar aqui, tá? Corto e arremato o fio e volto.
Aqui já fiz todas as carreiras, então ficou assim, ó, aqui, assim, ó. E aqui, ó, eu fiz mais um aumento, depois que eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, na carreira de número 6, eu fiz mais um aumento aqui e aqui. Na carreira número 6, tá? Se você quiser fazer mais aumento, você pode fazer. Enfim, você pode fazer quantos aumentos você achar necessário fazer para sua saia, você pode fazer aqui enquanto você estiver confeccionando essas carreiras, tá? Pode aumentar o quantas vezes for necessário. Bom, finalizei aqui. Agora, como falei, a gente vai trabalhar esse lado aqui, ó. E aqui é do mesmo jeito que a gente fez aqui. Se quiser fazer aumento aqui também, fique à vontade para fazer aumento, tá? E agora aqui eu vou iniciar da mesma forma que iniciei ali embaixo, ó. Eu vou vir aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, onde eu tenho o ponto alto, eu tenho a corrente aqui e o ponto alto aqui. Então, eu venho aqui e vou colocar a minha agulha aqui. Ó. Coloquei aqui. Vou fazer uma, duas correntes. Vou laçar. E vou vir aqui fazer o ponto V triplo. E agora eu vou seguir normal, igual eu mostrei pra vocês. Fazendo essa parte aqui, agora eu só vou continuar aqui, ó. Normal, tá? E aí, quando eu chegar aqui em cima, aí eu corto e arremato o fio, e aí a gente vai lá pra outra lateral. A minha outra lateral, eu já tô com ela pronta, tá? Então, é só terminar essa lateral aqui, aí o meu trabalho, a minha parte aqui já fica pronta. Aí aqui não tem segredo, não precisa ficar mostrando, porque aqui é só trabalhar os pontos V triplos. Se sentir necessidade de aumentar aqui também, pode aumentar, tá bom? Eu, por enquanto, aqui não vou aumentar, mas se eu ver que precisa, eu vou aumentar também. Então, é isso. Quando chegar aqui, aí eu vou cortar. E aqui já não arremato o fio, porque a daqui eu já vou continuar, porque do outro lado eu não preciso, ó. O outro lado eu já tenho, né? Então, no seu caso, quando você chegar aqui, você corta o fio e arremata e vai fazer a outra lateral. No meu caso, não preciso cortar o fio e arrematar, porque a outra lateral já tá pronta. Aí é só dar continuidade ali. Terminei aqui as duas laterais. Então, aqui, ó, assim. Ó, as duas laterais ficaram prontas. Aqui, gente, vocês colocam aumento onde vocês achar necessário. Onde tem esses buracos maiores, são onde eu coloquei os aumentos. Então, vocês colocam aumento o quanto vocês quiserem, tá? Não tem quantidade assim. Ah, quantos aumentos eu coloco? Não, não tem quantidade. Você pode colocar a quantidade de aumento que você quiser. Quanto mais aumento você colocar, mais roda vai dar na sua saia, tá bom? E aí, quando eu finalizei aqui, eu não cortei o fio, eu já fui trabalhando circular. E trabalhei até dar o comprimento aqui que eu quero, que eu quis para o meu vestido, ó. Então, eu finalizei aqui, continuei. Fui trabalhando circular, coloquei aumento, deixa eu ver se daqui, não, daqui, depois que eu finalizei aqui, eu não coloquei mais aumento, eu vim reto, sem fazer aumentos, e eu trabalhei aqui reto por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras. Tá? Fiz 11 carreiras reto, sem aumentar, sem nada, gente, só fazendo os pontos V triplo reto, todos separados por três correntes. Não aumentei também três, não, duas correntes. Não aumentei a quantidade de correntes, tá? Fiz até finalizar. E aqui, quando eu alcancei o tamanho que eu quis para o meu vestido, eu trabalhei duas carreiras de ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, um ponto baixo para cada corrente. Trabalhei por duas carreiras, tá? Aí ficou assim. Aqui, se você quiser fazer um outro acabamento, tipo, fazer a finalização com ponto abacaxi aqui no final, você pode fazer. Você faz o acabamento que você quiser. O meu, eu fiz assim, tá? E ficou assim. Então, aqui na parte da saia, ficou finalizada assim. Aqui na parte do decote, gente, como eu achei que tava muito aberto ainda o meu decote, o que eu fiz?
Fiz uma carreirinha de ponto baixo ao redor de todo o decote. Quanto mais carreira de ponto baixo a gente fizer aqui, mais vai fechar o nosso decote, tá? Então, se você acha que seu decote tá muito aberto, você quer dar uma fechada, é só você trabalhar carreira de ponto baixo ao redor. E quanto mais carreira você trabalhar, mais vai fechar o seu decote. Então, o meu vestido ficou assim, ficou prontinho, ó. Aí aqui, o forro, gente, eu compro pronto na Shopee. Outra hora, igual para esse vestido aqui, eu comprei um vestido na cor marsala, pronto aqui, né? Um vestido normal. Eu comprei na loja, um vestido normal. Daí eu cortei a parte de cima e coloquei lá, acho que fiz tomara que cai, para usar com ele e ficou super legal. Gostei bastante. Então, ficou assim. E o meu vestido aqui ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado demais esse passo a passo. Se você chegou até aqui, fez a sua peça e não deixou ainda um joinha no vídeo, nem um comentário, nem nada, faça isso, por favor, que você vai estar me ajudando bastante. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!